Meus queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez estamos juntos com você para estarmos estudando mais um assunto maravilhoso da nossa Escola Bíblica Dominical. Como de costume, estamos aqui todas as semanas, gravando os vídeos, e postando aí as nossas aulas no decorrer da semana. A gente estamos trabalhando na toda a estrutura da lição para poder estar postando aqui o melhor para você. E nessa semana nós iremos estudar um assunto maravilhoso. Nós estamos já na lição de número 11, já estamos perto aí do encerramento, do encerramento de mais um trimestre, ou do último trimestre do quarto trimestre de 2018, então nós estamos já chegando perto do final e quero agradecer a todos que esteve conosco, que tem estado conosco e tem se inscrito no nosso canal. Vamos continuar aí deixando o seu like, deixando o seu comentário, aperte lá o sininho, incentiva lá os demais, a estar nos ajudando aqui, a estar compartilhando juntamente conosco. Então vamos lá, vamos aqui já entrar na nossa lição, vamos aqui falar sobre o assunto. Eu quero agradecer a todos os nossos amigos, nossos alunos, e pedir que vocês deixem o seu comentário, tá bom? Deixe o seu comentário, deixe o like, para que nós possamos juntos aqui estarmos estudando e compartilhando essa lição para que ela chegue a mais pessoas. Hoje nós estamos já estamos com a nossa lousa aqui, nós vamos tentar fazer algo aqui melhor para que você possa ter uma imagem, ter um áudio melhor, uma imagem melhor, para que nós possamos aí cada dia estar melhorando. Mas vamos lá, a lição que nós iremos estudar hoje é a lição de número 11. Falaremos sobre o despertamento para a vinda do grande rei. Então falaremos nessa semana a respeito do despertamento para a vinda do grande rei. Então é um assunto maravilhoso, um assunto importantíssimo, que fala sobre escatologia. É um assunto um pouco complicado, não é fácil, é uma parábola complicada, a parábola ali das 10 virgens, para muitos que estudam a lição, ou estudam as escrituras, estudam os originais, sabe que ela tem algumas dificuldades para nós podermos entender aí o significado dela. Ela não é tão simples como muitos colocam, como muitas pessoas colocam, que é a simplicidade da parábola, mas ela é um pouco complexa porque ela foi falada, Jesus trouxe ela aos judeus, mas essa parábola ela foi direcionada também ao futuro da igreja, ou ao futuro da igreja de Cristo. Amém? Então vamos lá. Falaremos hoje a respeito de despertamento para a vinda do grande rei, ou sobre a volta de Jesus. Amém? O nosso textuário, já vamos entrar aqui. O nosso textuário ele vai dizer assim: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Então olha só, lá em Mateus 24:42 fala sobre vigilância, vigiai. Então nós temos a todo momento estarmos vigiando. Vigilância é algo fundamental na vida do cristão. Então o cristão ele tem que estar sempre vigilante, estar sempre vigiando para que não venha cair em tentação, ou que não venha cair em pecado, ou para que não venha perder até a salvação aí, como aconteceu aqui no caso dessas virgens dessas 5 virgens aqui que perdeu o casamento. Vamos lá. A verdade prática vai dizer assim: Jesus pode voltar a qualquer momento. Por isso temos de estar preparados. Olha, a volta de Jesus ela será uma volta súbita. Assim como o relâmpago que nasce do Oriente e se põe no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Muitos acreditam que Jesus virá uma única vez. O pré-milenismo, o pós-milenismo, o mid, e assim sucessivamente. Tem várias linhas teológicas de pensamentos do arrebatamento da igreja. Alguns acreditam no arrebatamento súbito, outros não acreditam no arrebatamento, outros acreditam numa única volta, como que Jesus virá ali como um grande rei para reinar sobre a terra. Então alguns acreditam em uma forma, outros acreditam em outra, mas nós sabemos que a Bíblia ela dá respaldo tanto para uma como para outra, tanto para a vinda de Jesus como para o arrebatamento, Mas vamos lá, nós não vamos entrar aqui nesse mérito, nós vamos falar aqui a respeito da vigilância para a volta de Jesus. Nós vamos discutir, não vamos entrar aqui no mérito de que tipo de arrebatamento que nós acreditamos, qual é o tipo de teologia que nós acreditamos, se é uma teologia
pós-arrebatamento, ou pós-tribulação, ou pré-tribulação, não, nós não vamos entrar nesse mérito. Vamos falar a respeito da volta de Jesus, dessas virgens, né, das símbolos das 5 prudentes e das 5 loucas, e vamos falar a respeito do vigiar para que nós não entramos em tentação e não perdemos aí o arrebatamento da igreja, que será breve, porque as coisas já estão a cada dia se mostrando aí verídica, e tudo mostra que Jesus está para voltar, amém? Então vamos lá. A nossa leitura bíblica em classe, ela vai falar sobre Mateus 25, do 1 ao 14. Então o texto é baseado em Mateus. Você que não tem a sua leitura, ou a sua leitura diária, né, ou a sua revista, as parábolas de Jesus, você pode acompanhar nas Escrituras Sagradas, no livro de Mateus, no Novo Testamento, o primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 25 de Mateus, do verso do 1 ao 13. Vamos lá, vamos fazer a leitura aqui. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Olha só, nós vamos entrar aqui algumas particularidades aqui desta parábola. Primeira particularidade, o reino dos céus, Jesus estava falando com os seus discípulos e com algumas pessoas ali, né, que estava junto com ele, aquela multidão, ou Jesus dando aquele discurso, né, falando sobre a escatologia, sobre os fins dos tempos. Jesus fala que o reino dos céus, ele seria semelhante, ou daria a semelhança de 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, pegando as suas lâmpadas, porque com certeza elas iam sair da onde elas estavam, de uma casa, de algum lugar, elas iriam sair, e elas pegam a sua lâmpada para poder iluminar o seu caminho, o caminho de ida, porque o texto vai falar que elas iam de encontro com o noivo. Então essas virgens, ela estava de encontro. Aí que dá o entendimento do arrebatamento. Por quê? Porque nós sabemos que a igreja irá de encontro com o noivo. A igreja será levada, ou aqueles que forem salvos serão levados de encontro com o noivo. Então você não pode se perder pelo caminho, você não pode esquecer alguma coisa, você não pode voltar atrás ou tosquenejar. Você tem que estar atento, você tem que pegar a sua lâmpada e ir de encontro com o noivo, porque a igreja ou a noiva vai ser recebida ali nas nuvens com o noivo, e depois irá junto com o noivo ali para as bodas do Cordeiro. Mas vamos lá. As 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Então você vai ver que todas elas, né, todas as 10 virgens, ela tem essa particularidade. Todas elas tomaram as suas lâmpadas e saíram de encontro ao noivo. Então até aqui você vê que elas estão no mesmo pensamento. Até aqui elas estão no mesmo propósito. Elas saíram ao encontro do noivo. Elas foram ao encontro do noivo. Então você vai ver que até então elas estão no mesmo pensamento, na mesma convicção aqui. Segundo, e 5 delas eram prudentes. Então você vai ver que o texto agora, Jesus começa a classificar agora, fazendo uma separação entre 5 e 5. 5 delas eram prudentes. As prudentes são aquelas que tomam cuidado com os detalhes, se prepara, está pronta, está preparada, acordada, está sempre alerta com as coisas que vai acontecer. Agora, as outras 5 eram loucas, né? Ou aquelas que não se preocupavam, ou aquelas que não estavam nem aí, que sabia que o noivo viria, mas não estava muito preocupada com a vinda súbita do noivo. As loucas, verso 3, as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Então você vai ver que 5 delas, as 10 pegaram as suas lâmpadas, porém as 5 tomaram as suas lâmpadas, mas precavendo a situação, também pegaram uma vasilha com azeite. Nós estamos aqui no nossa lousa, né? A nossa lousa que nós vamos explicar sobre o despertamento para a vinda do grande rei, que é o nosso texto das Escrituras, o texto base. O reino do céu será semelhante às 10 virgens, e nós vamos falar as peculiaridades ou as particularidades das 5 prudentes e as particularidades das 5 loucas. Então você vai ver que primeiro, né,
terminando aqui, a gente já vai falar sobre as particularidades de cada uma, mas vamos lá. As 5 loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Então elas não precaveram o que iria acontecer no meio do caminho. Mas as prudentes não. A pessoa prudente, a pessoa que ela espera ou que aguarda ou que tem uma convicção, ela sempre está preparada, ela sempre está pronta, ela sempre está aprontando as coisas, deixando tudo pronto para que não haja imprevisto pelo caminho. Então essas 5 prudentes, elas se prepararam, elas pegaram as suas lâmpadas, mas também pegaram azeite numa vasilha. Só que essas loucas não. As loucas, elas não estavam muito preocupadas. Elas pegaram apenas as suas lâmpadas, mas não pegaram uma reserva de azeite. Então olha só, o que isso nos chama a atenção? Que a todo momento nós não temos que contar somente com aquele azeite que nós temos em nós, que somos a lâmpada, que simbolizamos a lâmpada. Nós temos que estar preparados e temos que também ter uma reserva de azeite. O Espírito Santo, ele está em nós, mas nós temos que a todo momento não contar somente com o Espírito Santo está em nós. Nós temos que a todo momento buscar e estar sempre aguardando, preparado, sempre prontos e sempre buscando mais e mais, com a nossa vasilha cheia, com esse azeite preparado para, no caso, vir faltar, nós temos aí uma quantidade para suprir. Mas vamos lá, continuando. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, né? As prudentes, elas levaram azeite na sua vasilha, com as suas lâmpadas. Então elas foram precavidas, elas pegaram a sua lâmpada, mas também pegaram uma botija de azeite e carregaram com ela. Talvez as loucas não queriam contrapeso, não queriam carregar peso, elas queriam andar à vontade, elas queriam, né, ter a vida tranquila, sem muito esforço. Então elas não se preocuparam em levar uma botija cheia de azeite por causa da viagem ou pela viagem. Elas não se preocuparam com isso, elas deixaram de lado essa preocupação, achando que o azeite ia dar para chegar até onde o noivo estava. E tardando, olha só, essa parte aqui nos chama a atenção para entendermos que a vinda de Jesus ou a vinda do noivo não será quando a gente quer, né? Então nós achamos que as coisas têm que acontecer da forma que nós queremos, mas não é assim. Você vai ver que aqui o noivo, ele tardou, ou ele demora a chegar. Me faz lembrar a passagem de Lázaro, quando Lázaro morreu, ou antes da sua morte, né, mandaram chamar Jesus. E Jesus não foi naquele momento que eles chamaram ele. Olha, Senhor, o seu amigo Lázaro está doente, vai lá. Ou, Senhor, vamos lá. Jesus falou, não, agora não. Então você vai ver que Jesus, ele vai no momento certo, ele vai no momento que ele quer, não o momento que nós queremos. Então essas loucas, elas mal sabiam, ou talvez elas achando, olha, a gente tem a quantidade de azeite suficiente que dá para nós chegarmos até o certo local. Mas o noivo tardou, o noivo demorou a chegar, o noivo pegou elas de surpresa. Porque o noivo, o próprio Jesus, né, ele vai vir num momento que nós não esperamos ou que nós não estamos atentos. Ele vai vir de surpresa. Por isso que o arrebatamento da igreja, o arrebatamento do povo de Deus será um arrebatamento secreto, um arrebatamento que Jesus virá quando menos nós esperamos e ele vai vir arrebatar a sua igreja ali nas nuvens. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Olha, essa meia-noite aqui também ele classifica um momento que está todo mundo dormindo, descansando, que para, né? Muitas pessoas param, lógico que tem outros que trabalham, mas a maioria das pessoas dormem, descansam, estão despreocupadas, estão dormindo. Então esse é o momento que o noivo veio, porque o noivo quis pegar elas de surpresa, o momento que elas dormiram. Né? O momento que elas tosquenejaram, porque elas esperaram, mas o noivo tardou. Elas não aguentaram esperar. O noivo tardou e elas adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Talvez na parada desse caminho, da onde elas saíram até aonde era para encontrar o noivo, elas tiveram que parar pelo caminho para poder descansar.
e nessa parada pelo caminho, elas acabaram descansando demais, tosquenejaram demais e acabaram adormecendo. Olha só, a carreira, né? O próprio apóstolo Paulo, ele fala: combati o bom combate, lá em Timóteo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora, muitas das vezes nós estamos num combate, mas muitas das vezes nós não guardamos a fé e muito menos acabamos a carreira. Nós paramos pelo caminho para descansar, porque muitas das vezes o caminho ele é longo, ele faz com que nós cansamos, aí nós paramos. Olha, agora eu preciso parar, eu vou parar, eu não vou prosseguir, eu vou descansar um pouco. Olha, cansei de ser crente, cansei de igreja, não vou mais, vou ficar em casa, vou descansar. Aí o momento dessa descansa, o momento dessa parada que o noivo vem. Então foi esse momento que elas descansaram. Aí o noivo, à meia-noite, o noivo aparece. Olha, o noivo vem vindo, sai-lhe ao encontro. Elas tiveram a oportunidade ainda de ouvir o clamor do noivo. Mas tem muitas pessoas que não conseguem, que não terão a oportunidade de ouvir esse clamor. De ouvir um clamor ali: olha, você quer Jesus, você quer Jesus, você quer aceitar Jesus. Tem pessoas que são pegos de surpresa, a morte vem numa hora que a pessoa menos espera e ela acaba partindo sem Jesus, porque ela não teve o momento ali do clamor, ou o momento que alguém ofereceu, que alguém avisou para ela que ela precisava do noivo. Aí ela partiu sem o noivo. Continuando aqui: mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Olha, o que me chama a atenção é vamos dizer assim, né? A junção que elas estão ali. Você vê que elas estão no mesmo pensamento. Todas elas saíram, elas pegaram as lâmpadas, elas adormeceram, todas elas adormeceram, elas acordaram, elas saíram ao encontro do noivo. Só que as prudentes e as noivas me faz lembrar também de uma parábola, a parábola do trigo e do joio, né? Ou aquela passagem que Jesus fala sobre o trigo e o joio, né? O trigo e o joio, eles são parecidos, eles têm alguma coisa que os faz se parecer. Só que a diferença entre o trigo e o joio o trigo, ele é um fruto. O joio, ele é joio, né? O joio, ele não é fruto. O joio, ele é mau. O joio, ele faz mal. O joio é veneno. Mas o trigo não, o trigo ele é para utilizar na culinária. Você faz bolo, você faz pão, você faz muita coisa com o trigo. Já o joio não, o joio ele é cortado e jogado fora porque ele não presta. Agora, só que eles se parecem, eles são iguais. A pessoa leiga que não tem conhecimento, ele vai se confundir com o joio e o trigo, achando que um é outro e o outro é o outro. Então você vai pensar que o trigo é o joio e o joio é o trigo. Aqueles que não conhecem, mas o esposo não, o lavrador não. O lavrador, ele sabe o que é joio e o que é trigo. No momento certo, Jesus mesmo fala, né, que não era para cortar, porque quando crescesse, ele arrancaria os dois e ele fazia a separação. Então você vai ver que no momento que o noivo veio, aí você vê que essas 10 virgens, elas se desvencilharam de si. Elas se separaram, por quê? Porque elas eram parecidas, elas tinham uma peculiaridade, só que tinha coisas que os separavam, que fazia com que uma era verdadeiramente noivas, que aguardavam o noivo, e outras que não. Então você vai ver que as 5 prudentes, elas estavam esperando o noivo e estavam preparadas, mas aquelas loucas não. Elas estavam esperando o noivo, mas não estavam se preparando, ou não estava preparada. Tanto que o noivo veio, elas acabaram ficando. Elas prepararam as suas lâmpadas, elas saíram ao encontro, mas no momento, olha só, no verso 8, e as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Então olha só, elas não foram, não se prepararam, não foram precavidas, né? Não se precaveram da situação. Agora as lâmpadas delas estavam se apagando. Tem muitas pessoas que não buscam a presença do Espírito Santo, não vai buscar o Espírito Santo, e as suas lâmpadas estão se apagando. Aí ele começa a querer terceirizar o serviço, querer buscar: olha, me dá o seu azeite, mas o azeite ele é
Cada um cada um tem o seu azeite. O Espírito Santo ele dá para cada um em particular. Os dons espirituais, a salvação é individual, ninguém salva ninguém. O filho não salva pai, o pai não salva filho. Cada um tem que buscar, cada um tem que levar a sua cruz, cada um tem que correr atrás da sua salvação. Aí o verso 8, os 10 vai dizer assim: e tendo elas ido, o verso 9 diz assim: mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante ao que vende e comprai-a para vós. Olha, por que elas não foram antes buscar esse azeite antes? Por que elas não se precaveram, não se prepararam e foram buscar esse azeite antes da vinda do noivo? Agora é tarde, o noivo já estava às portas, mas mesmo assim elas romperam e foram buscar o azeite, só que o noivo veio e elas ficaram. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Aí o noivo chega, o noivo levou aquelas 5 prudentes, mas as que não estavam preparadas, aquelas loucas, elas ficaram, porque elas tinham ido comprar o azeite no momento errado. O noivo levou as 5. Se o casamento era para 10, o casamento agora vai ser só para 5, porque a salvação ela não para, o céu ele não para. A salvação de almas ela não pode parar. Se você não quer, outros querem. Se você não aceita, outros aceitam. Por quê? Porque Jesus tem pressa. Jesus tem pressa na salvação. Ainda que a pessoa não queira, ele vai insistir. Só que se você não quiser, outras pessoas vão querer a salvação. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai porque não sabeis o dia e a hora que o Filho do Homem há de vir. Então olha só, Jesus ele fecha com essa parte. Olha, vigiai e orai. Por quê? Porque não sabeis a hora que o Filho do Homem há de vir. Então, assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. O próprio Jesus vai falar que ele mesmo não sabe. Ele mesmo não sabe, apenas o Pai, porque quem decide a sua volta, quem decide a sua vinda é o próprio Pai. É o Pai que vai dizer: olha, está lá, filho, chegou o momento, vai buscar a minha igreja. Vamos aqui rapidamente, Tessalonicenses, no capítulo 4, vai dizer assim: não quero, capítulo 4, verso 13, vai dizer assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-nos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Então, olha só, nós não precederemos aqueles que já partiram, porque aqueles que partiram, eles serão ressuscitados primeiro. Aí nós que estamos vivos seremos transformados. Então, olha, a Bíblia ela nos fala sobre o arrebatamento. A Bíblia ela é clara, a Bíblia ela é concisa na questão do arrebatamento da igreja. Da parousia, dessa parousia maravilhosa que nós aguardamos. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, e a encontrar o Senhor nos ares, assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Então, olha só, Jesus nos prometeu que ele iria arrebatar a sua igreja. Então é isso, esse é a espera ou o aguardo que a igreja tem. A igreja aguarda. Mas vamos lá, só para nós encerrarmos aqui, as peculiaridades que cada uma delas tem, as 5 prudentes e as 5 loucas, elas podem classificar para que nós possamos
ter esse cuidado para ver se nós estamos enquadrados em qual delas, nas prudentes ou nas loucas. Ó, as prudentes levaram azeite na sua vasilha. Então você vai ver que as 5 prudentes, elas levaram azeite. Só que as loucas, elas levaram as suas lâmpadas. Elas levaram apenas as suas lâmpadas. Mas as prudentes não. Levaram azeite na vasilha e levaram as suas lâmpadas acesas. Segundo, levaram suas lâmpadas. Então você vai ver que elas levaram a sua botija com azeite, mas também levaram as suas lâmpadas. Só que as loucas não, levaram apenas as suas lâmpadas. Segundo, não levaram azeite. As prudentes levaram, as loucas não levaram. Prepararam suas lâmpadas. Elas, as loucas, faltou azeite. Elas prepararam, porém, as das outras faltou. 4. Entraram nas bodas, já as loucas não entraram nas bodas do noivo. Então você vai ver que nós temos que ver em qual parte que nós estamos aí encaixado ou enquadrado. Se nós estamos enquadrados nas prudentes ou se estamos enquadrados nas loucas aqui. Porque brevemente Cristo voltará. E se nós estivermos enquadrados aqui, nós entraremos nas bodas do Cordeiro. Se nós não estivermos, se nós estivermos enquadrados aqui, nós ficaremos, porque o noivo breve vem. Amém? Então, olha só, a nossa conclusão, ela vai dizer assim como a virgem prudente ou as virgens prudentes, devemos estar com nossas lâmpadas cheias para irmos ao encontro do noivo. Que nossas lâmpadas possam estar sempre acesas. Para isso, elas devem estar cheias de azeite. Devemos estar vigilantes contra todas as ações de Satanás, que tentará por todos os meios desviar a nossa atenção da realidade. Então olha só, que nós possamos estar preparados, aguardando a vinda do noivo. Amém? Que você possa estar preparado. Não tosqueneje, não deixe que o diabo venha tirar da sua mente ou tirar da sua vida esse arrebatamento maravilhoso, que nós possamos estar esperando, aguardando a vinda do Senhor, amém? Então, desde já, quero agradecer a todos e peço que vocês continuem conosco, deixe o seu comentário, deixe o seu like e se inscreve no nosso canal, você que ainda não é inscrito. E vamos lá juntos, né? Vamos aqui fazer com que a nossa lição possa ser assistida, vista por mais pessoas aí, em nome de Jesus. Então assim, eu agradeço a você. Amém. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz.